Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pastores de Chinelo. Que alegria ter você com a gente, muito bom! E nós estamos aqui para conversar sobre ira ou alguma coisa relacionada a isso, como lidar com isso, o que acontece com a gente, se existe ira, que é o que não é pecado, e como olhar para a Bíblia responsavelmente para falarmos desse assunto. Talvez você seja alguém irada, talvez você conheça alguém que seja irado ou irada. Então esse papo é para você. Mas antes de a gente começar a conversar, quero só lembrar você de compartilhar com cada vez mais pessoas os nossos episódios, os Pastores de Chinelo, para que cada vez mais a gente consiga ter acesso a esse conteúdo. Se tem sido bênção para você, assim pode ser bênção para outras pessoas também. Antes também de entrar no nosso assunto, vamos conhecer o outro pastor de chinelo que está aqui na nossa conversa. E aí pessoal, aqui é o Renato, pastor Renato, da Igreja Batista de Tupã, e é sempre muito bom estar com vocês para a gente conversar sobre esse tema que é irado, hein? Que zoado, né? Eu tô irado, Thiago. Achei que a gente fosse falar. Você falou que a gente ia falar sobre ira, achei que fosse aquela banda de rock brasileira. Tal, entendi. Justifica. Quanto tempo já que você não é mais pastor de jovens? Morreu, né, mano? Tá ficando cada vez mais evidente. Pô, mas irado esse assunto, cara, irado. Mas galera, vamos lá. Pastor de Chinelo e gravar os podcasts tem sido para nós um motivo de alegria ministerial, né? Não é pensando em nenhum outro tipo de recompensa, né? Mas de fazer de fato chegar esse conteúdo que a gente acredita tanto, e por isso que a gente tem se disposto a gravar esses conteúdos junto para vocês, né? Junto com vocês aqui, tá bom? Mas vamos lá, eu sou o Thiago Vercelino, missionário aqui na Palavra da Vida, responsável aqui pela área de juventude. Nós vamos conversar então sobre ira. Renato, para falar de ira na Bíblia, não tem como deixar de trazer à mente, talvez na mente de todo mundo, né? Ao entrar no podcast, o famoso texto de irai-vos, mas não pequeis, né? Ele aparece ali, talvez mais comumente lembrado em Efésios, capítulo 4, mas aí a gente pode até explicar um pouquinho, mas provavelmente Paulo está fazendo uma referência a Salmos, capítulo 4, ao Salmo 4, o verso 4, quando ali o salmista Davi também diz, irai-vos, mas não pequeis. E aí, existe algum tipo de ira que não é pecado? Eu posso ficar irado? Esse episódio não é para dizer que eu não posso, que eu sou proibido de ficar irado? Ô, Thiago, interessante, porque a gente gosta de pegar o versículo 25 do capítulo 4 de Efésios, que é esse empréstimo do Salmo 4, versículo 26. Ou quando vocês ficarem irados, não pequem. E a gente costuma usar esse texto para defender o seguinte, eu posso ficar irado, a questão é eu não pecar. E a gente tende a olhar para esse texto com essa ênfase, mas essa não é a ênfase dele. A ênfase do texto é cuidado, porque a ira, via de regra, te conduz ao pecado. A ideia de que nós podemos nos irar e não pecar é uma cláusula de exceção nesse texto. O que Paulo está dizendo é que a gente tem que viver em santidade, é o contexto do se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, se renovar no modo de pensar e se revestir do novo. Então, a ênfase do texto é, cara, cuidado, porque você pode dar lugar para o diabo na sua vida, que é quando você se irar, você pecar. Mas, já que você está me perguntando sobre a cláusula de exceção desse texto, eu diria que sim, é possível a gente se irar e não pecar. E a ideia é de que é possível que a gente se indigne com o mal, é possível de que a gente sinta a necessidade de clamar por justiça. A questão é como a gente trata o nosso coração em relação a isso, como a gente reage a essa ira. E o que Paulo está dizendo aqui é que, via de regra, a nossa ira
é uma porta de entrada para o pecado. E a gente tem que tomar cuidado como a gente lida com isso. Inclusive, Paulo vai dizer que a gente tem que ser rápido para tratar isso. Porque ele continua no próprio versículo 26 dizendo: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. A ideia de ser urgente. Olha, antes que o sol se ponha, resolva isso no seu coração. Porque a ira é um terreno muito fértil para o pecado. Cuidado com isso. Legal que nos dois textos, tanto no Salmo quanto em Efésios, essa ideia do terminar do dia, ela se repete, né? Porque lá no Salmo 4:4 ele vai dizer: irai-vos, mas não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Uau. Olha como é pouquíssimo provável Paulo não ter pego a ideia de Davi para escrever, né? E daí em Efésios vai dizer que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Agora, então, se existe um tipo de ira, né? Se a gente pudesse chamar de uma ira santa, né? E que a ira é um terreno fértil para dar lugar ao pecado, eu acho que é importante, então, a gente entender e definir um pouquinho o que é, de fato, a ira e o que faz dela se transformar em um pecado e o que seria mantê-la numa forma genuína. Porque se irar eu posso, só não posso pecar, então eu tenho que descobrir o que são ou como se ocasiona o pecado que vem a partir da ira. E, do mesma coisa, o que é, né, uma reação diante da ira que não é pecaminosa. Né? Em que campo que a gente tem que percorrer aí para entender essa diferença e até tentar dar uma definida, então, o que é uma ira, de fato? Tiago, eu penso que a ira é o nosso coração indignado, é o nosso coração revoltado em relação a alguém, a algo, a uma circunstância. É quando o nosso espírito se revolta. Eu penso que a ira, ela é essa inquietação, essa disposição interna de revolta a respeito de algo que está acontecendo. A ira sempre questiona a justiça à nossa vista. Esse é o ponto. A ira sempre ela questiona aquilo que é justo. Ela não concorda com aquilo que está acontecendo. E a questão é como nós lidamos com ela, porque até então, esse espírito revoltoso pela sensação de injustiça, ele muitas vezes é natural e ele até é benéfico quando nós estamos lidando com causas que são legitimamente justas, que estão sendo distorcidas. O ponto é como a gente usa a palavra de Deus e a gente se apega aos recursos que Deus quer e usa para a gente lidar com a nossa ira, ou se a gente está lidando com a nossa ira na força do nosso braço. Eu penso, por exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 19, 20, 21, 19 e 20, quando Tiago está falando para irmãos que estão sofrendo tribulações severas. Ele fala, olha, sejam prontos para ouvir. E aí o ouvir é discernir a voz de Deus, discernir o que Deus quer dessa situação. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar, e o falar aqui é tardios para julgarem as coisas da maneira de vocês, e muito mais tardios para se irar, porque a justiça do homem não produz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então eu acho que é isso. O que é que vai fazer com que a minha indignação ela se torne um comportamento pecaminoso ou não? O quanto eu estou disposto a ouvir aquilo que Deus quer nessa situação, refreando os meus ímpetos pecaminosos e refreando a minha ira pecaminosa que não produz a justiça de Deus. É o quanto eu lutarei pela justiça de Deus naquilo. É interessante como esse texto reforça também, Renato, a ideia de que a ira, ela não é um sentimento que existe um encorajamento a ser buscado. Não, porque então se tem a ira santa, então eu tenho que buscar essa ira santa, me manter indignado das coisas. Porque o texto vai dizer, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A ira, talvez, é um recurso que precisa vir mais adiante. Depois de um longo processo estabelecido, seja em qualquer situação,
seja ela familiar, social, de igreja, política, no futebol, no trabalho, seja lá qual for. A ideia é a ira, ela precisa estar numa das últimas prerrogativas que possam aparecer no nosso coração na hora de lidar com a situação. Porque tardio em se irar. Puxa, olha, eu falei algo, bom, agora só tá me restando uma postura de ira, e ainda uma ira que não me conduz ao pecado. Mas deixa eu só juntar outra coisa aqui que eu gosto muito, que você falou, é como justiça própria, ela é raiz de muitos pecados dentro do nosso coração, né? Aquele famoso sentimento do eu mereço, né? Eu mereço. Então você tá lá em casa sem fazer nada e você pensa numa atitude que seja até pecaminosa, né? E você fala assim, mas quer saber também? Olha o que minha mulher tá fazendo. Olha quem são os meus pais. Mas é que você não conhece meu pastor. Eu mereço, né? Eu mereço dar uma explodida. Eu mereço exagerar numa bebida. Eu mereço tal coisa. Por quê? Porque eu estou fazendo as coisas com a minha própria justiça. Eu estou trazendo o veredito das coisas, que na verdade deveria ser um veredito que Deus dá, e não que eu dou. Porque o veredito que eu dou é um veredito de um coração corrupto e enganoso. O veredito que Deus dá é um veredito sempre justo, né? Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ela produz a justiça do homem. Pode estar em consonância com a justiça de Deus? Pode. Mas pode também não, né? Uhum. E é interessante, porque se a ira é uma disposição interna, como a gente estabeleceu aqui, a ira também precisa ser pensada como essa evidência externa. Como ela vai reagir? E aí, a ira santa, ela vai reagir debaixo também do crivo da palavra de Deus. Ela vai reagir com amor, ela vai reagir com uma repreensão amorosa, ela vai reagir com a pregação, ela vai reagir dominada pelo Espírito Santo de Deus e de maneira que agrade a Deus. Eu estou dizendo isso porque tem gente que escuta, desculpe, tem gente que se apresenta como uma pessoa irada e tende a justificar isso do tipo, sabe por que eu sou irado? Porque o mundo é injusto, porque eu sou contra o status quo, porque a igreja é apática, porque não sei o que tem. A pessoa, ela tenta, sabe aquela ideia de eu sou transparente mesmo? Conviver comigo é difícil. Jeito. Eu falo a verdade. Tiago, eu tenho um problema, meu problema é ser sincero. E a pessoa, ela vai travestindo esse coração sedento por justiça própria, diante dessas coisas de eu sou transparente mesmo, eu sou sincero, é o meu jeito, né? E isso é importante, porque a maneira como você se expressa evidencia se você tem trabalhado a sua ira, ainda que santa, de uma maneira que agrada a Deus ou não. Eu penso em 2 exemplos, Tiago. A gente estava conversando aqui na prévia sobre Jesus, né? Acho que esse é um grande exemplo. Jesus em João capítulo 2, quando Jesus purifica o templo. É legal isso, no versículo 15 e 16 do capítulo 2 de João, o texto vai dizer, né, o contexto ainda, que Jesus está vendo o templo, que era o lugar de adoração judeu, virar um mercado religioso. O povo transformou o templo num lugar de barganha e comércio. Jesus então vai lá, faz um chicote de cordas e expulsa todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Interessante, cara, que Jesus, até com a ira dele, ele não lidou com ela de uma maneira impulsiva. Legal o texto falar que ele fez um chicote de cordas. Quanto tempo será que ele demorou para fazer esse chicote de cordas? Quanto tempo será que ele não pensou, né? Eu fico pensando no tempo, por exemplo, que eu levo pra fazer uma trança no cabelo da minha filha. Imagina fazer um chicote de corda. Tiago, eu não sei fazer rabinho nas minhas filhas. Eu faço algum tipo de rabinho e ponho aquelas toucas de banho pra prender assim, vai logo. Imagina fazer um chicote de... Cara, o que eu tô dizendo é o seguinte, Jesus lidou, e esse texto quer evidenciar isso.
de maneira paciente com a sua ira. E olha só, a justiça que estava na mesa não era dele. Ele não diz o seguinte: tiram essas coisas daqui porque eu tô bravo e do meu... Não. Vocês estão mexendo com a justiça de Deus. Vocês estão mexendo com o jeito de Deus. Acho que esse é um exemplo em que Jesus age de modo muito legal. Muito, muito show isso, porque levanta-se essa questão, né? Eu não posso irar, mas então Jesus se irou. Não, calma, a gente consegue explicar, né? Ele não deu vazão impulsivo. E outra coisa, né? Ele lidou com a justiça de Deus. Acho que você comentou, inclusive, né, no versículo seguinte, né? Ele vai para estabelecer a justiça de Deus. Ele tá colocando aquilo que o Pai, né? O texto fala o Pai. É a causa do Pai, né? Não é a minha causa. É a causa do Pai, não é a minha causa. Puxa, isso é uma realidade muito, muito grande. Agora, Renato, quando a gente vai falar sobre ira também, a gente normalmente lida ou faz o link com a expressão da ira como sendo aquela expressão de raiva, né? De grito, né? De braveza. Então, uma pessoa irada é uma pessoa brava, né? E tal. Só que não necessariamente a expressão da nossa raiva, da nossa ira, ela é assim. Ela é com gritos, né? Eu, por exemplo, né? Eu tive no comecinho do meu casamento, foi algo que a gente teve que tratar muito aqui em casa, né? Tratamos biblicamente, enfim, foi... Mais pra frente ainda no episódio eu conto um pouquinho melhor essa experiência, mas os meus sentimentos de ira, eles eram evidenciados com algum tipo de grito, de braveza, né? Aquela famosa bufada, né? Então aquela bufada raivosa, né? Então era como a ira se expressava, mas não necessariamente a expressão da ira pode ser assim, né? Existem outras maneiras da ira se manifestar, né? Com certeza, Thiago. Eu acho que a gritaria, a ofensa verbal mais aflorada, elas são obviamente evidências de uma ira, dessa disposição interna, desse agito do coração que se evidencia pecaminosamente. Mas eu penso que, como no meu caso, cara, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa que se ira facilmente nesses termos de gritaria. Eu não sou o cara da gritaria, o cara da exaltação verbal e áspera. Mas eu lido com a ira no meu coração se evidenciando de outras maneiras. Cara, o gelo, quando eu tô irado com alguém, cara, dou uma gelada naquela pessoa. Quais são outros mecanismos da ira se revelar? Cara, fofoca. Eu tô muito irado com o Thiago. Eu acho muito injusto o que ele fez. E aí, a maneira santa de lidar com essa ira é eu, com amor, sentar com o Thiago, conversar com ele, abrir meu coração, a gente se amar, se perdoar. Mas eu vou evidenciar isso de uma forma pecaminosa. Eu vou falar mal do Thiago para um outro brother, para que o Thiago sofra as consequências do que ele fez comigo. Ou então eu vou gelar o Thiago, ou então eu vou, sei lá, criar outros mecanismos. Quais seriam outros mecanismos? A fofoca. Cara, eu penso que a fofoca é filha da ira. Eu penso que a ira tem as suas filhas, sabe? O gelo, a murmuração. Cara, tem gente que não é de gritaria, mas vive tipo aquele cachorrinho do Dick Vigarista. O cancelamento, né? Alguém pisa na bola contigo e você vai lá e pá, cancela a pessoa. Essas são maneiras práticas da gente lidar pecaminosamente com a ira. Eu não me contento com a maneira como Deus quer que eu lide com isso, e eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu vou fazer isso gritando, brigando, enfim, né? Talvez alguém pense assim, mas Thiago, Renato, eu não consigo. Eu não consigo me controlar. Não tem como. Não tem como. Quando eu vi, já foi, né? Quando eu percebi, eu já tava gritando, eu já tava irado, eu já tinha pecado. Não dava nem pra esperar eu colocar a cabeça no travesseiro pra levar em consideração o que de fato aconteceu ou não. Não dá tempo de fazer um chicote de cordas, né? Não dá tempo. Eu
eu fui com a pedra que tava na minha mão mesmo, e fui lá e lidei com a ira. Será que existe casos, Renato, que de fato a pessoa possa dizer eu não consigo, é impossível para mim? O Thiago, o que eu posso dizer é, de fato, dominar-se a si mesmo é uma pérola de grande valor na Bíblia. Eu me lembro de 2 versículos, por exemplo, em Provérbios, um deles, quando diz, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Interessante isso, que o oposto da ira é o domínio próprio. É um desafio isso. Eu gosto de um outro provérbio, provérbio 16:32, que diz o seguinte: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Imagina isso. Melhor na Bíblia é o homem que domina-se a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade, que é capaz de colocar todo um governo debaixo dos seus pés. Eu acredito que a ira, que está ligado a essa necessidade de justiça própria, né, pecaminosamente, ela seja um grande desafio do ser humano. E, de fato, existe muita gente, como nós diariamente, perdemos para isso. Mas eu penso que esse é o grande alvo de perseguição do cristianismo, cara. É a gente deixar o Espírito Santo nos encher, como é o desfecho do texto de Efésios 4, né? Aí já em Efésios 5. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, encham-se do Espírito de Deus, falando entre vocês com salmos, hinos, bendizendo ao Senhor. Essa é a ideia, né, cara? Eu penso que sim, Renato, eu não consigo. Mas realmente, cara, você não vai conseguir pelas suas próprias forças. É por isso que você precisa de um Salvador. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos de um resgate, e foi isso que Cristo veio oferecer, né? De fato, quando a gente pensa, por exemplo, nas obras da carne, que seria uma exemplificação daquilo que a Bíblia, talvez ali no Novo Testamento, mais condene, né? Olha, você quer uma caracterização de alguém que não vive um cristianismo autêntico, são essa relação de coisas aqui, as obras da carne, né? E ira está lá, né? As obras da carne conhecidas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Então, assim, nós entendemos que ira não é algo simples de ser lidado. A Bíblia trata com seriedade, inclusive, o assunto. Ela mostra o quão horripilante é alguém que tem a prática de ficar irado. Mas quando você cita Efésios 5:18, né? Que não se embriaguem com vinho, mas sim do Espírito Santo, que, né, é quem vai nos controlar, né? Não deixe, assim como nós não devemos deixar-nos controlar, assim como a bebida controla aquele que faz um mau uso dela, o Espírito Santo é quem nós devemos estar cheios do Espírito Santo para ser controlado por ele, né? Eu gosto muito de pensar que uma pessoa que diz que não consegue, ela, já disse isso em outros episódios, ela talvez precise lidar com uma outra verdade na vida dela, que é o quanto ela de fato conhece o evangelho que você já falou aqui ou não. Porque uma demonstração clara de que o Espírito habita na pessoa é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tá lá: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pelo menos 4 características do fruto do Espírito se relacionam com se irar ou não. Exatamente. Agora pensa, se você diz assim, eu não consigo, você tem que afirmar pelo menos 2 coisas. Ou que o Espírito Santo não é poderoso o suficiente para te dar habilidade para isso, que você vai estar errando se você disser isso, porque eu te digo que tem, né? Eu posso dizer que Deus não é habilidoso para algo, ou que você não tenha esse Espírito Santo. Então é algo que você possa ser questionado. Porque eu acho que a gente pode não viver, embora exista disponível a nós tudo o que a gente precisa para conseguir. E eu acho que também um parênteses bacana que vale a pena citar é, por exemplo, nos dias de hoje, numa sociedade que
exige muito do ser humano e tudo mais, os nossos limites físicos são sempre levados às últimas consequências, né? De sono e tudo mais. Então, paralelo a uma orientação disso, eu acho que seria legal também a pessoa que tem essa mente de eu não consigo, de repente dar uma olhadinha se não existe algo físico que esteja atrapalhando ela de lidar com esse assunto, né? Uma falta de sono, uma falta de vitaminas, né? Uma comida desregulada, né? Uma questão hormonal, tudo isso também podem ser influência no estilo de vida de ira, né? Não é algo simples, mas também não é algo que a gente deva aceitar como eu sou assim, né? Como você bem disse lá no começo. Você mencionou a paciência, né? Como fruto do Espírito. E eu acho muito legal o significado de paciência. A gente tá em época de Copa do Mundo, né? Você lembra? Na última Copa, o Tite, ele ficou famoso não por isso, mas uma das falas famosas dele foi: tem que saber sofrer. Ele falava muito isso, né? A gente tem que saber sofrer. E é legal que paciência na Bíblia é saber sofrer. Paciência na Bíblia é você saber refrear o teu ímpeto de justiça, é você saber deixar a graça operar em você, a graça transformadora de Tito, né? Ela me ajuda a renunciar à impiedade e injustiça e me ensina, ela é minha tutora em viver de maneira justa, santa e honrosa. A paciência do fruto do Espírito, que é o amor em 1 Coríntios 13, é quando eu sei olhar para a injustiça, eu sei sofrer, sei digerir aquilo e responder de maneira que agrada a Deus. Então, o que eu diria para você que está irado aí, nos ouvindo, cara, calma, para, pensa, ora, avalia a sua vida, faça como Maria lá, de Marta e Maria, senta aos pés de Jesus, deixa o ativismo de lado, as pressões da vida de lado, busca a presença de Deus, busca, de repente, conselho em alguém que vai te orientar pela palavra de Deus com sabedoria e vai ajudar você a enxergar pontos cegos em você, dizendo, mano, calma, você está lutando por sua justiça, você está travestindo a sua ira disso e daquilo, ora, vê em tudo isso como é que Deus quer transformar o seu caráter à semelhança de Cristo. Aquele contexto de Tiago capítulo 1 é o contexto da gente deixar Deus nos moldar por meio das provações. Como é que Deus está querendo tratar em mim a sua justiça? Qual é a justiça de Deus? É a pessoa de Cristo. Como é que eu respondo a essa indignação de maneira santa? Lembra, eu disse que citaria um segundo exemplo de ira santa que me veio à mente agora, assim. Paulo em Atenas, cara. O texto de Atos 17 vai dizer que quando Paulo chega em Atenas, ele vê a idolatria, o seu espírito se revolta. Ele fica irado. E como é que ele reage? O espírito de Paulo saiu de dentro de Paulo e voltou. Saiu de dentro dele e voltou. Ele ficou indignado. Como é que esse povo é tão ignorante? E como é que ele reagiu? Paulo foi lá pregar o evangelho para esse pessoal. Paulo foi lá com a justiça de Deus, que é Cristo, e anunciou nas praças, nas sinagogas, foi parar no Areópago e tem ali um dos relatos mais lindos da pregação do evangelho, chegando na Polis, que é no centro urbano da época, né? Isso é muito legal, cara. Muito. Eu tava vendo aqui o Salmo 37 e eu acho que durante o podcast aqui surgiu uma pregação. Já vou juntar aqui pra pregar. Mas olha que interessante. Do verso 1 ao verso 9... Cara, eu fiquei impressionado. Pensa aqui comigo. O texto vai dizer assim, ó: não te indignes por causa dos malfeitores, tá? Então não fique indignado por causa dos malfeitores. Nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro de em breve definharão como a relva, murcharão como a erva verde. Aí olha que interessante. Olha os verbos que aparecem aqui de orientação do salmista. Primeiro, confie no Senhor e faze o bem. Aí ele vai sempre colocar alguma coisa que acontece quando confia. Confia no Senhor e faz o bem. Aí ele vai dizer, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. 3, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair sua justiça, né? Tem até a música, fará sobressair tua justiça. Aí todo mundo fica piscando, com a luz. Aí, entrega o teu caminho ao Senhor.
3. 4. Descansa no Senhor e espera nele. E não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo dos maus desígnios. Aí, último. 5. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados. Aí, já foram 5, né? Mas aí ele mostra uma última verdade. Mas o que esperam no Senhor possuirão a terra. Então, olha que interessante como abandonar a ira, uma ira que não é boa, tem alguns verbos muito direcionados ao Senhor. Confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor e espera no Senhor. Oh, incrível, incrível, incrível. Eu preciso pregar esse texto com esses pontos em algum lugar agora, porque para mim incrível essa leitura em relação à ira. E legal o versículo 11 que você citou, mas os humildes receberão a terra por herança. Ele é lembrado por Jesus no Sermão do Monte, né, em Mateus capítulo 5, na bem-aventurança. O que é o humilde? O humilde é aquele que não reivindica a sua própria justiça. É aquele que ele vive em missão querendo proclamar a justiça de Deus e não a sua própria. Humildade é isso. Humildade é, cara, eu não vou lutar nisso pelos meus direitos. Eu vou reivindicar aqui os interesses do reino. Você quer brigar comigo? Mano, você pode me ofender, nós vamos brigar, beleza. Mas eu não vou brigar para que eu seja engrandecido, exaltado. Eu quero fazer isso com humildade. Eu quero engrandecer o nome de Deus. Vamos fazer isso. Humilde é isso, cara. Humilde é aquele que não reivindica os seus direitos, mas coloca os interesses do reino em primeiro lugar, né? E imagine Davi diante de Saul, ele poderia dizer, mas eu mereço esse trono. Eu mereço. Já me foi dado por direito. Eu mereço. Tá, aí quem é que vai dar? É Deus. Não, então deixa que Deus dá na hora certa. Eu mereço um emprego melhor. Eu mereço um melhor relacionamento com a minha família, minha esposa, meu marido. Eu mereço um destaque maior no ministério, na igreja. Eu mereço passar no vestibular. Tudo bem. Você pode até merecer mesmo. Não tô dizendo que você talvez não mereça. Mas quem é que vai te dar? É você mesmo? Com as suas próprias forças? Ou o rei? Que detém tudo, que tudo é dele. Então você merece? Então espera. Deixa que ele te dá. Muito legal. Muito legal. Legal. Ele fala no versículo 30 do capítulo 37 do Salmo: a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus. Nunca pisará em falso. Tô achando que você já tá preparando a mensagem de domingo. Não, tô só lendo o Salmo 37. Foi até o final do Salmo. Eu parei no 9 e você foi até o 30. Tô só lendo. Olha só, versículo 37 do Salmo 37. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Uma última pergunta. Agora, e no caso de exercerem ira contra mim? O que eu posso fazer? Pra gente encerrar aqui agora. Não sou eu irado. Se iraram contra mim. E aí? O que a gente faz? Fui o alvo da ira de alguém. Cara, primeiro você tem que lutar pra você não responder, devolver o mal com o mal, né? Porque quando alguém se ira comigo, isso provoca ira em mim, né? Cara, olha essa pessoa como não sóbria. Olha essa pessoa como uma embriagada pela sua própria justiça. Espera, deixa a poeira baixar. Lembra do provérbio, né? A resposta branda desvia o furor. E com sabedoria tenta lidar com isso tudo, sabendo discernir o que está acontecendo, dizendo, cara, você está nervoso agora, calma, vamos sentar, vamos conversar. Com essa pilha toda nós não vamos chegar em lugar nenhum. A hora que você estiver mais calmo, a gente troca essa ideia. E, cara, e lembra, acho que Mateus capítulo 7 é um texto legal, assim. Quando o texto fala pra gente não julgar, e ele tá dizendo pra gente não sair se colocando no lugar de Deus nas situações, ele vai dizer, cara, tira a trave do seu olho
passa por autoconfrontação, avalie o seu próprio coração, tenta se colocar, o que você fez que causou a ira do outro desse jeito? Pensa aí o que é trave no seu olho, para que você então perceba quais são os ciscos, ou o cisco no olho do seu irmão, e aí você vai, tira e converse com ele. Mas não sai também dizendo, você tá ira. Calma, às vezes a ira do cara, ela tá motivada por algo errado que você tá fazendo. Calma, pensa, se avalia, senta, troca ideia. Eu gosto muito da sobriedade pro bate-papo, cara. Eu não gosto de bater papo com gente irada, tentar resolver no grito e na força. Cara, você não tá sóbrio. Quando você tiver mais calmo, a gente vai trocar ideia. Eu sei que eu preciso melhorar em coisas, eu preciso assumir isso pra você. Mas, cara, agora não vai adiantar. Nós não vamos chegar em lugar nenhum. Tem o meinho ali do verso do capítulo 12 de Romanos, né? Façam todo o possível para manterem paz uns com os outros. Não. Quando você achar que fala assim, cara, não tem mais o que fazer. Não, é todo o possível. Faça todo o possível. Nunca vai existir um limite. Fiz muito já. Não, sempre vai ter algo que possa se fazer para manter a paz com todos, ainda que seja ficar em silêncio e abrir mão de tudo, né? Muito legal. Muito bom, Thiago. É isso. Galera, esse foi mais um Pastor de Chinelo. Muito obrigado por ouvir a gente, estar com a gente até esse momento. E até o próximo. Um abraço e valeu! Valeu!